Do nosso penúltimo encontro síncrono, hoje, dia 3 de novembro, às 14 horas. E a justificativa para esse encontro fora das nossas datas lá previamente agendadas é que como eu disse no e-mail para vocês, né, eu me ajustei mal com o calendário e também tenho um compromisso inadiável nessa sexta-feira. E por isso pedi a todos para colocassem sua disponibilidade num documento, a gente estudou essa disponibilidade, enfim, chegou no melhor dia e horário para a maioria do pessoal. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, lembrando que o nosso próximo encontro e último é amanhã, né, às 14 horas, ou seja, dia 4 de novembro de 2020, às 14 horas, o nosso último encontro para a gente resolver a lista de exercícios número 3. No encontro de hoje, nós vamos discutir as videoaulas referentes à aula 9, que eu coloquei no meu canal do YouTube. Na verdade, eu acho que era uma só, né? Um vídeo só. E nessa aula eu fiz uma análise de um artigo bem recente, né, do ano passado, do grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles faziam um estudo de caso de várias tecnologias de sistema fotovoltaico aplicados no Brasil. Então, espero que vocês tenham ouvido a aula, tenham lido o artigo, né, que é um artigo muito rico, muito interessante. O grupo da Federal de Santa Catarina também vale a pena acompanhar. Eles estão toda hora publicando artigos, né, são bem ativos na área. E, enfim, lá eles têm, vou até fazer a propaganda deles, enfim, não tem nenhuma relação com eles, mas quando a gente encontra estruturas, né, e, enfim, equipes tão qualificadas e uma estrutura tão boa quanto a deles, vale a pena a gente divulgar. Então, para quem gosta da área de energia solar e pretende fazer pós-graduação, eles têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, então vale a pena procurar o laboratório do professor Ricardo Rütter. Enfim, é isso, gente. Então vamos para o nosso encontro de hoje. A discussão sobre o artigo, né? Espero que, como eu falei, espero que vocês tenham assistido lá os vídeos e visto o material para poderem entrar na discussão de uma forma mais plena. Então, como a gente faz de costume, né? Tem aí o bloco número 1 de perguntas. Na verdade, é uma pergunta e uma discussão. Vou deixar vocês discutindo um pouquinho como esse conjunto aqui são poucas perguntas, eu vou dar mais tempo para vocês e também vamos ficar discutindo mais tempo, são resultados bem interessantes. Bom, então é isso, vou dividir vocês em salas de apoio, dessa vez um pouco menos, porque nosso público hoje está um pouquinho menor. Bom, e aí é isso. Para 12 minutinhos, vocês devem ter recebido o convite aí, vejo vocês daqui a pouco para a gente voltar na discussão na sala principal. Bom, então vamos começar essa discussão. Se alguém tiver alguma coisa para escrever, o Carlos já escreveu uma coisinha ali. Professor, por que o silício monocristalino é mais estável em relação ao desempenho dele do que os outros materiais? Vamos falar sobre isso. Vamos só tentar primeiro responder aqui a pergunta. Já vamos entrar nessa questão do silício, mas se tiver mais questões aí, por favor, escrevam no chat, não se esqueçam. Bom, primeira questão, de acordo com o estudo realizado pela UFSC, quais são as melhores tecnologias a serem usadas no Brasil de modo geral? Discuta o resultado por região. Bom, silício amorfo, né? O Ricardo comentou ali. Eu vou abrir aqui a aula 9 e vamos discutir esse resultado olhando para o nosso mapa, né? Esse artigo é muito interessante, né? Eu não vou falar mais do que eu falei no vídeo, eu vou só mesmo mencionar os pontos mais importantes. Um projeto, para quem não teve a oportunidade de ver os vídeos ou ler o artigo, um projeto onde o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina instalou sistemas fotovoltaicos em diferentes regiões do Brasil, né? Nessas localidades que estão aqui. São oito diferentes pontos do Brasil, incluindo a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aliado a isso, né, não só em relação ao clima, né, a diversidade de climas que eles tinham, eles também fizeram uma variação de tecnologias, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma usina fotovoltaica que eles instalaram em uma daquelas regiões, né? Então, a gente pode ver aí que eles instalaram
7 diferentes tecnologias, né? Incluindo aqui o silício monocristalino, silício policristalino, silício amorfo, telureto de cádmio, CIGS e uma célula de silício amorfo com silício microcristalino, além dos módulos fotovoltaicos do tipo 3.5, né? Célula solar de múltipla junção, como nós discutimos anteriormente, sob concentração. Então, eles fizeram os 7 tipos de sistemas que eles colocaram. Eles tentaram fazer de uma forma que todos os sistemas tivessem as mesmas potências, de modo que eles pudessem usar os mesmos inversores, né, para que o inversor não fosse uma das variáveis, né? Então, eles usaram inversores de 10 kW nessas instalações. Bom, então, eles fizeram as análises, né? Aí aqui tem a descrição, né, dos módulos que foram usados. É interessante a gente notar aqui, reparar que mesmo tendo a mesma potência, a gente consegue perceber a diferença, né, na área ocupada, por exemplo, essa aqui do silício cristalino, monocristalino, por exemplo, do silício amorfo, né, que é a tecnologia com a menor eficiência, né. Então dá para perceber aqui pelo menos umas 3 vezes de diferença de área, né. Então isso tem a ver com a eficiência das células, né. Então, por exemplo, os módulos usados de silício monocristalino tinham da ordem de 16% de eficiência, e do silício amorfo em torno de 6% de eficiência. Muito bem, então, indo para a metodologia da análise, né? Eu não vou discutir aqui, mas basicamente eles analisaram tudo em função da taxa de desempenho, e aí a taxa de desempenho é aquela mesma variável que a gente estudou algumas aulas atrás. A gente fez umas contas parecidas com essas, né? Principalmente lá na aula 8, se eu não me engano, dimensionamento básico. E na lista 3 também tem umas contas parecidas. Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Também tinham lá um sistema de medição de variáveis meteorológicas e radiométricas, né? Uma estação solarimétrica que era instalada em cada uma das usinas lá nos diversos pontos do Brasil. E aí vamos ver os resultados, né, que é a pergunta que interessa aqui. E aí, para quem não teve oportunidade de olhar, a gente vai ver que basicamente no topo, né, de cada região, bom, só para explicar o resultado, essas tabelas então estão dando a taxa de desempenho em ordem decrescente, do maior para o menor. A gente vai perceber que o silício amorfo ele figura entre a maioria aqui dos primeiros lugares em todos os locais do Brasil, né? Nas regiões em que isso não aconteceu, que foi aqui, ó, que foi em Santa Catarina, deixa eu desenhar de outra cor para ficar diferente. Então, aqui em Santa Catarina e em Rondônia, onde o silício amorfo não foi o primeiro lugar, é porque, na verdade, isso tem a ver com o fato deles não terem conseguido tomar todos os dados no período de estudo. Pode ser que o silício amorfo fosse ganhar também, né? Fosse ser o primeiro lugar ali, o melhor desempenho também nessas regiões. É difícil dizer, mas pode ser que sim. Então, a resposta àquela pergunta é que no Brasil, quer dizer, no estudo que eles fizeram, né, um estudo bem completo, acho que dá para afirmar, né, que o silício amorfo ele foi a melhor tecnologia a ser usada no Brasil. Tá? E vamos discutir daqui a pouquinho o motivo disso, né? A gente pode olhar também que o silício multicristalino ou silício cristalino, ele basicamente também figurou sempre entre os primeiros lugares, né? Então aqui nesse caso ele é o primeiro lugar, né? Silício cristalino, aqui é o segundo lugar. Aqui ele até que não foi muito bem, né? Na região centro-oeste e norte ele não foi tão bem, mas aqui, ó, né, no resto do país, basicamente o silício ele também foi uma tecnologia que desempenhou muito bem, tá? Então a gente pode, com segurança, dizer que silício amorfo, silício mono e multicristalino ou policristalino são boas tecnologias para serem usadas no Brasil, em qualquer região do país, tá? Bom, então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem aquela do Carlos ainda, né? Por que o silício monocristalino é mais estável em relação ao desempenho do que os outros materiais?
Bom, Carlos, eu imagino que você esteja falando de estabilidade temporal, né? O que a gente vê, por exemplo, antigamente via muito com teloreto de cádmio e CIGS, que não eram tecnologias muito estáveis, né? E também hoje em dia com a perovskita e as células orgânicas, né? Então, existe esse problema de estabilidade. Isso tem a ver com as formas de degradação do material em si, tá? Então, por exemplo, esses materiais que eu citei, eles são muito mais sensíveis à umidade, né? Existem reações químicas que são provocadas por materiais e, obviamente, se uma reação química acontece, o material está sendo transformado e aí não vai funcionar como deveria, né? Então, existem questões relacionadas à degradação dos materiais ativos. O silício ele é um pouco mais inerte, por ser, enfim, um material mais estável na natureza. O silício é o material sólido mais abundante na crosta terrestre, né? É o segundo maior, mais abundante, se não me engano, em forma geral, só perde para o oxigênio. Enfim, o silício é um material da família 4A, que faz 4 ligações químicas. Enfim, acho que essa química do silício tem um pouco a ver, tá? Com essa questão da estabilidade. Ele não se liga muito facilmente à água, né? Então, eu imagino que seja mais por isso, tá, o Carlos? O Ricardo comentou, percebe-se a área de instalação bem maior. Isso também deve ser levado em conta no projeto? Com certeza, Ricardo. Aí depende se você tiver, de fato, uma restrição de espaço, aí com toda certeza do mundo você tem que levar em conta células, módulos mais eficientes, né? Agora, se a área não for um problema para você, né? Área e peso também, né? Porque a gente imagina que uma instalação com o triplo da área vai ter também o triplo do peso, né? Se não for problema essa questão do peso e da área, aí eu diria que o silício amorfo não é um problema, né? Agora, caso seja um problema, essa questão do espaço, com certeza usar silício amorfo é um grande problema, porque ele é pouco eficiente, consequentemente você tem que ter mais módulos para chegar na mesma potência. Muito bem, vamos ver, tem alguém escrevendo ali, para a gente passar para a nossa próxima discussão. E não, né? Acho que desistiram ali. Enfim. Bom, então é isso, gente. Em relação ao bloco 1, né? A gente discutiu tudo, discuta o resultado por região, então a gente fez isso também. Bloco 2. O silício amorfo foi a tecnologia com melhor desempenho na maior parte do Brasil. Agora a ideia é vocês discutirem o porquê, né? Eu fiz questão de não falar o motivo, porque justamente vocês agora vão ser divididos em grupos. Estou salvando o nome dos participantes. Vou dividir vocês em grupos. Eu vou dar de novo 12 minutos para vocês discutirem. É para fazerem uma discussão aprofundada, tá, gente? Tentem usar todos os conceitos e conteúdos que a gente aprendeu aqui no curso para vocês chegarem na conclusão. Muito bem, bloco 2. O silício amorfo foi a tecnologia com melhor desempenho. Explique as razões para tal resultado. Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Então, vou passar ali para os slides da aula 9. O pessoal está escrevendo, vamos ver. Menor coeficiente de perda de potência por aumento de temperatura. Esse é o fator principal, realmente. Esse desempenho varia de região para região. Sim, a gente viu no gráfico, mas eu vou mostrar de novo. Bom, vou passar ali para os slides de novo, né? E só relembrando, aproveitando a pergunta da Clarissa, o que é a taxa de desempenho, né? A taxa de desempenho não é eficiência, tá? Do módulo. A taxa de desempenho, ela é uma grandeza que tem a ver com o sistema como um todo, né? A gente discutiu um pouco sobre isso quando falou de dimensionamento básico de sistemas fotovoltaicos. Para quem lembra lá da relação que eu mostrei, que a gente estava discutindo, né? Potência era igual a energia
vezes a constante solar, dividido pela irradiância local, vezes a taxa de desempenho, né? Então, a gente tinha visto a equação desse jeito que está aqui. Obviamente, o que eu fiz aqui para isolar TD foi só jogar a potência aqui para baixo, o TD para cima, e a gente volta a ter essa relação que está aqui, né? Então, o Clarissa e demais colegas, né? Aqui, para estimar a taxa de desempenho, para calcular essa taxa de desempenho, na verdade, o que foi feito pelos pesquisadores? Eles, claro, para um determinado período de tempo, né, que no caso era mensal, pegaram a energia que foi gerada ao longo de um mês por aquele sistema. Aqui está a constante solar no STC, que é aquele 1000 watts por metro quadrado. Aqui tem a potência do sistema, e aí eu mostrei para vocês a potência de cada sistema, que é da ordem de 9 kW. E aqui a irradiação no local. Irradiação é a energia por unidade diária que o Sol está fornecendo para o sistema, né? Então, aqui está a energia de fato elétrica gerada, aqui está a energia solar que chega, aí aqui a constante solar e a potência do sistema. Então, Clarissa, perceba que a taxa de desempenho de um sistema vai depender fortemente da quantidade de energia que ele gerou ao longo do tempo, né? E isso vai estar relacionado, por exemplo, com indisponibilidade que o sistema vai ter. Então, se porventura o sistema deu algum probleminha ao longo de algumas horas num dia, isso vai estar contabilizado aqui. Não tem nada a ver com a eficiência do módulo, né? Então, isso aqui é uma coisa que varia. Isso aqui não varia, né? Porque, enfim, a potência instalada é sempre a mesma. Isso aqui também não varia porque é a constante solar. E isso aqui é a irradiação no local, né? A irradiação no local era medida pelos pesquisadores através de uma estação solarimétrica. Isso pode variar com o tempo também. Então, essas são as duas grandezas que variam. Agora, quando a gente compara um sistema com o outro, duas tecnologias diferentes, a gente há de convir que a irradiação que chega no local é a mesma para os dois. Então, esse cara também não varia quando a gente compara a tecnologia. Então, a única grandeza, de fato, que varia de tecnologia para tecnologia aqui para mudar a taxa de desempenho é a energia que era gerada ao longo do tempo, tá? Então, Clarissa, na verdade, esse slide aqui, ele não tem essa conta, né? Já tem um resultado final por tecnologia, tá? Então, aqui pegando um resultado em particular, aqui para a cidade de Cachoeira, em Minas Gerais, a gente vê que o silício amorfo, por exemplo, ele teve uma taxa de desempenho de 78%, né? Isso quer dizer que 78% do que era, entre aspas, prometido para esse sistema em termos de energia foi o que foi coletado no final do mês ou do período analisado, tá? Então, a taxa de desempenho é isso e varia de região para região. Se a gente olhar, sim, ó, o silício amorfo aqui tem 78 e aqui ele já tem 90, né? Aqui 85. E aí o que pode vir a explicar isso é o que os colegas já começaram a escrever aqui, o próprio Yannick mencionou, o coeficiente de perda de potência por aumento de temperatura. A gente sabe, então, quando a temperatura aumenta, a potência diminui, né? Então, cada região dessas do país tem uma condição meteorológica diferente, tá? E adicionado a isso, como o Yannick falou, o espectro deslocado para o azul. Então, a gente viu que cada tecnologia tem uma resposta espectral diferente. Algumas respondem melhor no azul do que no vermelho, outra melhor no vermelho do que no azul. Então, essa mudança, essa resposta espectral relativa, ela é importante também, porque cada região do país vai ter um espectro diferente, né? Então, é isso tudo que faz com que uma tecnologia seja melhor que a outra em termos de desempenho, mesmo que ela não seja mais eficiente, tá? Ô, Ricardo, eu acho muito difícil, viu? Porque quando as empresas de hoje em dia, os engenheiros vão fazer um projeto fotovoltaico,
eles vão ter acesso, basicamente, a alguns valores médios, tá? Então, Ricardo, você não tem... É muito difícil, assim, claro, pode ser que tenha alguém um pouco mais meticuloso, né? Mas, assim, pelo que eu conheço do dia a dia, as empresas que fazem projetos fotovoltaicos, eles se preocupam com um número, que é a irradiação no local da instalação. Agora, se esse espectro é mais azul, é mais vermelho, isso eles não levam em consideração. Essa questão da temperatura também, geralmente, não é levada em consideração para escolher os módulos, tá? Eu diria que hoje em dia a relação de custo-benefício é mais importante, né? Quer dizer, não do meu ponto de vista, tá? Mas de fato a mais importante, né? Mas não é levado em consideração essa questão de desvio espectral, de temperatura, não, tá? Isso é uma coisa bem minuciosa que, infelizmente, ainda não é levada em consideração. Talvez, com o resultado que a gente teve com esse estudo aqui, né, pode ser que as empresas comecem a cogitar trabalhar com silício amorfo, por exemplo, né? Agora, tem questões de mercado que são difíceis de controlar, porque, por exemplo, silício amorfo não é tão disponível no mercado como silício cristalino, tá? Então, não é tão fácil de achar e, por isso, fica mais caro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, colocado na ponta do lápis. Bom, o Yannick falou, geralmente na hora do projeto a gente assume o valor de TD por volta de 75, então esse estudo só mostrou que esse valor de 75 é adequado, pois todas as tecnologias em todas as regiões, o TD foi próximo ou acima disso. Isso é verdade, Yannick, obrigado por ter citado isso. Num dos vídeos lá que eu fiz, eu mencionei, né? Inclusive, eu fiz uma estimativa rápida, e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu fiz uma estimativa rápida da potência que tinha que ser instalada para uma determinada demanda, e aí só pegando de novo a relação aqui, invertendo essa fórmula, potência, energia, aquele G sobre H e sobre TD. Então, se a gente parar para pensar aqui, quando eu quero estimar a potência de um sistema fotovoltaico, eu vou usar essa fórmula. A energia que eu tenho que colocar aqui, o valor, é a energia que eu quero gerar no final do mês, né? Então, esse é um dado que eu tenho, eu posso tirar da conta de energia elétrica, né? Qual é o gasto mensal de uma família, e eu jogo esse valor aqui para a energia a ser gerada no final do mês. Esse G, como eu falei, mais uma vez, é uma constante, né? É a constante solar. Esse H, ele é obtido, né, a partir de bases de dados, pode ser com Radiasol, como a gente aprendeu a fazer, pode ser com o Atlas Solarimétrico do Brasil. Enfim, esse é um dado que você vai correr atrás, ou quem tem a opção de ter uma estação solarimétrica e medir esse dado no local também dá. Então, essas três informações, elas são facilmente, dá para obter facilmente. Agora, o TD, que ou a gente vai simular, e aí tem que usar um softwarezinho, né, um pouco mais complexo, ou a gente vai estimar. E aí, eventualmente, a gente pode estar estimando para cima ou para baixo, mas, enfim, é uma estimativa que tem que ser feita, né? Agora, se a gente tiver recurso computacional, mais informações dos inversores, dos equipamentos que estão sendo usados, dá para estimar com mais precisão. O que o Yannick está falando aí é que, uma vez que a gente não tenha muita informação, a gente costuma usar aqui no TD um valor de 75%, que é o que é observado aí na grande parte das instalações. E o que o Yannick citou é que, se a gente olhar os resultados, de fato, né, esses valores, né, eles estão se aproximando muito bem desses 75%. A maioria das tecnologias, é claro que em alguns lugares bate muito mais alto, né, mas bater mais alto é melhor, enfim, porque você, no final das contas, gera mais energia, né? Mas se a gente olhar bem, a gente está sempre rondando em torno de 75%. Exceto nessa região do litoral, que bateu realmente taxas de desempenho altíssimas, né? Então, assim, se você não tem como estimar a taxa de desempenho com cálculos mais exatos, que se use ali o valor de 75%, que está um bom valor. Até mesmo, é até uma estimativa baixa, né? Mas, enfim, para ficar na segurança do projeto é melhor. O Antônio mencionou no slide, os módulos
CPVs estão rotacionados a 90 com relação aos outros. Mesmo com os rastreadores quebrados, os módulos não deveriam estar em outra posição? Antônio, então, eu não mencionei aqui, mas como você bem citou e você lembrou que eu falei isso no vídeo, vou mostrar a foto aqui. Na verdade, se a gente lembrar, né, a melhor angulação para os módulos fotovoltaicos que são fixos é a mesma latitude do local, né? Então a gente consegue perceber que todos esses módulos aqui, sem ser os CPV, eles estão com a mesma inclinação, tá? E o Sol, dá para ver pela sombra aqui, né? O Sol está aqui, né? Nessa localidade aqui. Então o que acontece é o seguinte, os rastreadores estavam quebrados. E a gente vai lembrar que essa tecnologia que está aqui, CPV, significa fotovoltaica concentrada. A tecnologia quando usa concentração, eu vou fazer um esboço de um desenho aqui rapidinho, ele é um pouco diferente da tecnologia plana, porque ao invés de você usar a área toda de captação do Sol com a célula, você basicamente usa uma lente que vai focalizar os raios do Sol e você economiza material, né? Você coloca material, a célula no foco dessa lente, desse sistema óptico, e com isso, então, você consegue captar a mesma área, né, de energia solar, a mesma quantidade de energia solar, só que usando muito menos material, né, por causa do foco. Só que aí cabe a gente lembrar também que as lentes, elas focalizam a luz no plano focal, né? Então, esse desenho que eu fiz vale se o Sol estiver vindo de cima. Agora, aí tá aqui, né? Mas a partir do momento que o Sol se mexeu lá no céu e os raios solares estão vindo em outro ângulo, o que vai acontecer é que a lente vai focar num ponto onde sua célula não se encontra e você vai ter geração igual a zero, né? Então, um sistema de concentração não pode ficar parado, ele tem que acompanhar o Sol, né? Então, é por isso que a gente, então, na verdade, vai ter esse sistema aqui, ele vai estar aqui com um motorzinho, né? E ao longo do dia, ele vai girando, né? Para acompanhar o Sol à medida que o Sol vai se mexendo no céu, tá? Então, para quem não tinha entendido o que é um sistema concentrado, é isso. Quando a gente olha aqui, a gente vê que a sombra desse sistema, né, está mais ou menos indicando que o Sol deve estar mais ou menos assim nessa região. Então, esse CPV deveria estar um pouco mais horizontal, né? Vamos dizer assim, para estar 90 graus com o Sol. E aí o Antônio lembrou bem, vocês podem perceber lá naqueles resultados que eles não colocaram o CPV. Eles não avaliaram o CPV, por quê? Porque os rastreadores quebraram. Alguns rastreadores, se eu não me engano, foram todos, mas os rastreadores quebraram, e aí, por não acompanhar o Sol, eles não conseguiram capturar dados do CPV, tá? Aí você falou que ele está 90 graus, aí, o Antônio, é uma questão do rastreador, ele vai estar na última posição até ele ter quebrado, né? Então, eu não me importaria com o ângulo que o CPV está, porque eu diria que ele está no ângulo que ele parou da última vez que se mexeu e de fato estava quebrado, tá? Mas deveriam estar em outra posição, como eu falei, né? A gente pode até fazer uma estimativa aqui, né? Pegando a ponta aqui da sombra com a ponta que gerou a sombra, o Sol deve estar mais ou menos por aqui, e aí com isso eu deveria ter um sistema 90 graus aqui, tá? Mais deitado. O Yannick falou o seguinte, aí no caso do litoral daria para usar uma TD maior, próxima a 0,8, 0,85, instalar o sistema com potência menor. Em princípio sim, Yannick, se você tiver essa informação, sim, eu diria que sim. Eu não diria que a gente pode adotar isso como uma máxima e usar para sempre, né? Mas levando em conta que isso é um estudo científico, né? E tomou todos os cuidados para ser o mais preciso possível, eu diria que
Sim, é o pessoal aqui do litoral, né? A gente pode ver que no litoral todo, inclusive aqui, né, que chegou a 80, a gente poderia talvez usar um 0,8 aqui com uma segurança boa, tá? É isso aí. Dá para confiar nisso enfim, fazer um sistema com potência menor. Também penso dessa forma, tá, Yane? Legal. Então vamos para o bloco 3. Só lembrando que são só 4 blocos, tá? Então esse é o penúltimo. Quais foram os principais fatores de degradação observados no estudo? Discuta as tecnologias que sofreram mais com cada fator de degradação. Então vou separar vocês aqui. Vou dar um pouquinho menos de tempo e encontro vocês daqui a pouco. Vamos discutir agora o bloco 3. Quais foram os principais fatores de degradação observados no estudo? Discuta que tecnologias sofreram mais com cada fator de degradação citado acima. E aí? Alguém quer fazer algum comentário antes de eu abrir aqui? Bom, então, como mencionado ali, houve os pesquisadores, né, acompanharam várias tecnologias de sistema fotovoltaico e puderam observar alguns fatores de degradação que atacaram algumas tecnologias mais do que as outras, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui fatores de degradação que a gente observou foram o PID, né? A gente falou um pouco sobre PID na aula passada. PID é da sigla em inglês, né? Degradação induzida por potencial. E aqui até tem um desenho melhor do que o que eu fiz lá no meu esboço, né? Com a canetinha aqui. Então, como eu mencionei para vocês, né? Aqui, principalmente nas bordas do módulo, onde você tem a moldura de alumínio, a gente tem que lembrar que esses módulos geralmente estão aterrados, então essa moldura está aterrada. Então aqui embaixo a gente tem um potencial de referência, né? A gente pode chamar de V igual a zero. As células solares vão estar sob um potencial, né? Enfim, vamos supor que, isso pode variar muito, né? Mas vamos supor que seja positivo em cima, negativo embaixo. E obviamente, né, você vai ter uma diferença de potencial aqui, né, que vai fazer, obviamente, os portadores de carga fluírem de um ponto para outro dentro da célula, mas você também vai ter uma diferença de potencial da célula para a moldura, né? Ah, professor, mas o que está por fora da célula é isolante. Isso é verdade, é vidro, né? Então, isso aqui é vidro, isso aqui são folhas de EVA, então você não tem portadores de eletricidade para gerar corrente. Mas a gente deve lembrar que existem íons no vidro, né? E aí você pode ter íons, geralmente são cátions, né? Você tem os íons lá, e esses íons então vão estar submetidos a uma diferença de potencial que está aqui sendo estabelecida entre a célula, uma das faces da célula e a moldura, né? Então esses íons acabam tendo mobilidade e podem migrar, né? E eles vão acabar migrando. E depende da diferença de potencial, né? Claro que como eu desenhei aqui, na verdade, a força nele seria para andar ao contrário, mas, enfim, você vai ter íons que vão migrar para dentro da célula. E aí, uma vez que dentro da célula eles estão, eles vão mudar a configuração de dopagem da junção PN e vão fazer a célula operar de uma forma diferente, vão degradar a célula. Então, isso é o PID, né? É mais ou menos o que está indicado aqui, né? Tanto os dopantes da célula saem, quanto o material do vidro entra. Isso é por conta do potencial induzido ali na moldura, quer dizer, entre as células e a moldura, tá? Isso fica mais evidente em séries fotovoltaicas mais longas, porque quanto mais longa a série for, maior é essa diferença de potencial para a Terra, tá? Dos módulos no fim da parte negativa. Então, o PID foi uma das coisas observadas, tá? E aí eles fizeram uma análise bem criteriosa, né? E mostraram que os módulos que sofreram mais com PID foram os módulos de silício cristalino, tanto poli quanto mono, mas o silício poli com mais intensidade, tá? E aí aqui, por exemplo, está uma linha fotovoltaica começando do A1
E aí, seguindo aqui assim, né? Ah, peraí, fui demais. Então, a linha A terminando aqui, aí depois a linha B começando aqui, terminando aqui. É possível perceber, né? Quando eles colocaram uma escala de cores aqui, os módulos que sofreram mais degradação, a gente consegue perceber que conforme eu vou chegando no final da linha, os módulos vão tendo uma maior perda de performance, né? De desempenho, tá? E aí aqui tem imagens de eletroluminescência, que é basicamente a técnica usada para caracterizar esse tipo de problema. A gente consegue perceber que os módulos do começo da linha estão bem saudáveis, né? Enquanto que os do final da linha a gente começa a perceber uma degradação, principalmente ali perto da moldura, como a gente já mencionou, que é onde é mais afetado. Tá? Então, aqui são as curvas IV desses módulos. A gente percebe os módulos degradados, né? Perdendo aqui potência. E aí é isso, né? Então o PID foi um dos problemas, tá? E atacou principalmente regiões costeiras, né? Devido à umidade e altas temperaturas, foi o que eles concluíram lá no estudo, tá? Outro fator de degradação foi o aumento na resistência em série de módulos de silício mono, tá? Foi observado, então, uma espécie de corrosão, né? Nos contatos elétricos, se não me engano, eles escreveram isso lá no estudo, mas especificamente eles perceberam aqui a redução. Lembra que a gente falou sobre isso? Só de olhar a curva IV a gente consegue perceber, né, que a resistência em série desses módulos foi afetada, e aí eles fizeram esse mapeamento e conseguiram perceber que a resistência em série desses módulos aumentou muito ao longo do tempo, principalmente nessas regiões costeiras, também sujeitas a altas umidades e altas temperaturas, tá? E aí tem uma explicação química de por que isso aconteceu, tá? Questão da umidade, que com a luz do sol e com EVA forma um ácido, enfim, e vai corroendo os contatos. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas a gente está vendo que até alguém comentou, né? Acho que foi o próprio Carlos comentou, por que os módulos de silício são mais estáveis? Não é assim também, né? Eles também sofrem com degradação, tá? E aí ele mencionou que o CDTE quase não sofreu com degradação nenhuma. Isso é verdade, né? Pelo menos o que foi observado nesse estudo, tá, Carlos? Nas condições ambientais do Brasil, né? Então, é difícil dizer se o CDTE não tem outro tipo de problema relacionado a outros tipos de ambiente, mas no Brasil não foi observado muita degradação, não. Se não me engano, os módulos de CDTE que eles usaram eram vidro-vidro e não com moldura de alumínio. Eu não sei se era o CDTE, mas um deles era vidro-vidro, porque eu fui em 2 ou 3 dessas instalações, na época que eu fiz curso com eles, e eu pude ver, né? Se não me engano, o CDTE ou SIGS é um dos dois, que era módulos vidro-vidro. E o módulo vidro-vidro não sofre com o problema de PID, né? Porque não tem a moldura de alumínio para criar aquela diferença de potencial, porque o módulo não está aterrado. Talvez o encapsulamento dos módulos de CDTE sejam melhores, algo relacionado a isso, assim, tá? Pode ser que na hora de encapsular o módulo, ele fique mais bem vedado do que os módulos de silício, porque é conhecido, né? O CDTE e o SIGS no passado eram bem mal vistos, porque eles também não eram tão estáveis, como, por exemplo, a gente tem a perovskita, era conhecido que o CDTE e o SIGS eles não eram estáveis no tempo, por conta de fatores de degradação que foram resolvidos, né? Isso que é bem legal de observar também. Outro fator de degradação foi a sujeira, né? E aí é muito interessante discutir. Eles fizeram uma análise muito completa, assim, eles estão de parabéns porque o estudo deles foi muito legal, contribuiu muito para a literatura, né? Eles perceberam que aqui está a medida de sujeira, né? De sujidade, na verdade sujeira, não, né? O nome da grandeza é sujidade. O silício amorfo ele foi o que mais teve perdas por sujidade, né? 7,8%. E aí a gente pode tentar entender o porquê. E aí eu busquei em outro artigo,
que a sujeira afeta a forma como a luz é refletida. A luz não é refletida de uma forma homogênea, né? Ou seja, não são todos os comprimentos de onda que são refletidos da mesma forma. Olha que interessante, achei no estudo de uns autores italianos que essa é a taxa de transmissão de um módulo sujo em função do comprimento de onda. E percebam que a parte mais degradada é a parte realmente do azul, né? Enquanto a parte do vermelho não é tão afetada assim. É claro que é afetada, mas bem menos do que o azul relativamente, né? Isso, Yannick, isso tem a ver com o tamanho médio das partículas que compõem a sujeira, sim, porque é igual o espalhamento da luz pelas moléculas de ar, né? Pelas moléculas de nitrogênio, oxigênio, enfim. Por isso que o céu é azul, né? Deve ter tudo a ver com o tamanho da partícula, com certeza. Então, por isso que o silício amorfo sofreu mais. Como a gente já discutiu, o silício amorfo aproveita mais o azul do que o vermelho. Então, se tem menos luz azul, ele é mais afetado. Isso é um dos fatores que vai afetar também a taxa de desempenho, né? Enfim, aqui tem o efeito borda de nuvem, que eu não vou falar um pouco agora, porque é tema da nossa próxima discussão. Então, vocês vão ter aí 10 minutinhos para discutir o que é efeito borda de nuvem e como ele pode afetar um sistema fotovoltaico. Então, vocês vão agora para o último bloco de discussão, 10 minutinhos, e a gente já volta. Muito bem, gente. Então, por fim, aqui no último bloco de discussões de hoje, vamos falar sobre o efeito borda de nuvem e como ele pode afetar um sistema fotovoltaico. Bom, esse efeito é bem interessante, que foi observado pelos colegas lá da Federal de Santa Catarina. O efeito borda de nuvem, eu vou desenhar aqui basicamente, né? Você tem uma nuvem, minha nuvem vai ser bem feia, de propósito, tá? Os raios solares, então, eles estão chegando aqui, né? Basicamente, o que vai acontecer é que alguns desses raios vão ser desviados, né? A nuvem vai atuar como se fosse uma lente. É claro que a transmissão da nuvem é bem pequena, tá? Então, esses raios aqui do meio que eu estou desenhando, eles passam bem pouco, né? Mas vão existir efeitos de espalhamento e tal, e aí por isso eles vão concentrar a luz, né? Vai parecer, a nuvem vai parecer como uma espécie de lente, né? E aí o teu módulo está aqui e vai receber mais irradiância por conta disso, né? Então, o efeito borda de nuvem tem a ver com isso. O efeito borda de nuvem tem a ver com esse efeito óptico criado pelas nuvens ao passar na frente do Sol, tá? Então, aqui a gente consegue ver uma série histórica, né, de radiância em função do tempo para um dia específico, registrado aqui pelos colegas nesse estudo, né? Então, a gente vê que a média, a gente esperaria, né, algo em torno de 1.000 watts por metro quadrado. Quer dizer, não esperaria bem isso, porque isso é a constante solar, que vale para aquela latitude de 48 graus. No Brasil, um pouco mais, a gente já discutiu que o fator AM é um pouco menor, né? Mas vamos tomar como padrão aqui um valor de 1.000 watts por metro quadrado. A gente percebe que em diversos momentos ao longo do dia, a gente teve picos que passaram esse valor de 1.000 watts por metro quadrado, né? Então, esse aumento de radiância só pode ter uma explicação. Enfim, o Sol não tem como emitir mais luz. Ah, pode ser uma explosão solar? Pode. Pode ser. Mas isso aí geralmente é registrado em base de dados astronômicas, né? E os colegas com certeza consultaram essas bases de dados para ver que não foi nenhum evento solar específico para esse dia, né? E se não me engano, eles conseguiram ver isso bem sistematicamente. Então, assim, é bem provável que seja o efeito borda de nuvem, tá? Bom, e aí eles chegaram a perceber irradiâncias da ordem de 1.400, consegue ver até mais, né? Da ordem de acima de 1.400, chegando a quase 1.600 watts por metro quadrado. Muito interessante isso, né? E a pergunta que fica é, tudo bem, isso parece ser bom, né? Mais luz solar, legal. Mas de que forma isso pode afetar negativamente, né? Positivamente é óbvio, né? Mais energia sendo gerada. E negativamente, né? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu.
Achei importante lembrar que para você observar esse efeito, o ideal é tomar medidas com o menor intervalo de tempo possível, porque tempos maiores acabam diluindo esse efeito por ser muito pontual. Exatamente, Yannick. Então, os colegas da Federal lá, eles mencionaram, né, que eles só conseguiram observar esses picos quando eles faziam medidas bem precisas e com um curto intervalo de tempo, né? Porque, por padrão, as estações solarimétricas e, enfim, até mesmo o sistema de monitoramento do sistema fotovoltaico, eles costumam integrar e fazer médias ao longo de minutos, né? E você perde esse tipo de informação se você faz média em minutos. Vocês conseguem ver aqui em cinza, né? Tem uma coisa cinza aqui em cima da coisa azul e vermelha, que é já esse dado aqui, feita a média desse dado. E a gente consegue ver que ele não passa muito de 1.200, ele nem passa de 1.200 watts por metro quadrado, nem chega a 1.200, né? Então, esse efeito acaba sendo perdido por esses sistemas que fazem essa medida em uma média temporal mais longa. Tá? Deixa eu ver o que tem mais na frente. Tá. O Matheus falou, Daniel, no caso de um sistema que segue a movimentação do Sol, o efeito borda de nuvem pode atrapalhar o direcionamento dos módulos? Com certeza, Matheus, com certeza, né? Ele vai parecer que a luz está vindo de outro lugar, né? Ele vai fazer com que os motores... aí depende do sistema, na verdade, né? Porque o sistema de rastreamento pode ser programado, né? Se o sistema for programado previamente e não tomar medidas para acompanhar o Sol, aí não, aí ele vai continuar acompanhando aquela trajetória que foi programada. Mas, em princípio, você quer um sistema responsivo, né? Você quer um sistema que esteja medindo a potência do Sol para diversos ângulos e use essa informação para o sistema de motores, né? Como um PID, enfim. E aí, nesse caso, sim, tá, Matheus? O Yannick falou, mas eu imaginava que os motores eram programados. Acabei de falar, né? Você pode programar e você pode ter sistemas também que são mais responsivos, com sensores que estão ali fazendo as medidas, né? Para diversos ângulos, e aí ele escolhe qual o melhor ângulo para o sistema ficar naquele determinado momento. Mas você tem razão, Yannick. O mais comum são sistemas programados, tá? Muito bem, gente. Então, isso é o borda de nuvem. Agora, o que ele pode afetar negativamente? Voltando àquela pergunta, tem a questão dos fusíveis, né? Os fusíveis são preparados para aguentar determinadas correntes, né? E dependendo da corrente que essa irradiância mais alta for gerar, ela pode sim vir a queimar fusíveis do seu sistema, né? Mas isso não é bom, Daniel, porque o fusível está ali para proteger. Mas uma irradiância que não chega nem a 2 vezes a irradiância padrão não vai queimar seu módulo. Então, na verdade, é ruim, porque você vai ter que fazer manutenção no seu sistema caso venha a queimar os fusíveis por conta simplesmente do efeito borda de nuvem, né? Então, o efeito negativo disso é que, eventualmente, você vai ter que fazer uma manutenção por conta de queima de fusíveis, tá? Aqui nessa tabelinha eles colocaram a frequência dos eventos, né? Aqui, eventos mais curtos do que 5 segundos tiveram maior frequência, né? 31% dos eventos foram menos do que 5 segundos, né? Chegando a uma radiância máxima de 1557. Eventos mais longos, entre 5 e 10 segundos, chegaram a 1711 watts por metro quadrado. Se não me engano, isso foi o recorde mundial. Agora estou lembrando aqui vagamente do instrutor que deu aula para a gente lá no curso de fotovoltaica, lá da Santa Catarina, falou que era o recorde ou algo parecido com isso. Enfim. Aqui, efeitos que levaram de 1 minuto a 5 minutos, chegou até a valores maiores, né? Então, a gente pode perceber que não são eventos tão curtos assim, né? Chegaram até a atingir mais do que 5 minutos, com uma irradiância mais alta do que 1.500 watts por metro quadrado. Legal. Muito bem, gente. Então, em princípio, era isso. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo ali no chat. Terminamos as discussões, tá?
Deixa eu só conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que esse era o último slide. Eu estou com um artigo aqui, eu vou rolar ele um pouquinho para vocês verem, para quem não teve oportunidade de baixar. Está aqui nessa revista bem conceituada, né, Renewable Energy. E está aqui, né, o título é Performance Assessment of Solar Photovoltaic Technologies under Different Climatic Conditions in Brazil. Então, análise da performance, ou desempenho, né, em português, análise do desempenho de tecnologias solares fotovoltaicas sobre diferentes condições climáticas no Brasil. Climatic. E aqui está o grupo, né, liderado pelo Ricardo Rutter, que é um dos grandes nomes na área de aplicação de energia solar no Brasil, né? Esse aqui é o Lucas, né? O Lucas Rafael do Nascimento, foi um dos meus instrutores lá no curso de fotovoltaica da Santa Catarina. É um pesquisador excelente, assim, só tenho elogios para falar do Lucas. Nessa ocasião aqui, esse estudo era a tese de doutorado dele, tá? E hoje ele já é doutor e professor da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Os outros colegas aqui eu não lembro muito bem de ter interagido com eles. Bom, e aí, claro, né, eu vou rolando aqui o artigo, eu não vou, claro, não tem como a gente ler, né, todo o artigo, mas estão lá as mesmas imagens, né, eu tirei de lá, ó, os sistemas fotovoltaicos, as localidades, né, que eu também mencionei para vocês lá naquelas imagens. Aqui os parâmetros do sistema, né, a potência dos módulos, eficiência, VOC e ISC. Aí como foram organizados, né, o arranjo solares, o número de módulos, número de séries, número de strings e por aí vai, potência do inversor. Enfim, eu acho que vale muito a pena todo mundo passar o olho nesse artigo, assim como um fechamento do nosso curso. Esse artigo veio a calhar porque fala de tudo, né? Fala do recurso solar, fala das tecnologias fotovoltaicas, fala um pouco sobre posicionamento dos módulos, fala sobre clima, fala sobre influência de temperatura, fala sobre influência de radiância no espectro. Então, é um ótimo artigo para fechar esse curso. E é isso que eu tentei fazer com vocês aqui para a gente analisar tudo direitinho, né? Tá bom? Então, deixa eu ver a pergunta do Antônio. Fugindo um pouco dessa discussão, como o Canadá consegue concorrer com a China na produção de células solares? Bom, Antônio, você deve estar se baseando numa empresa chamada Canadian Solar, né? A Canadian Solar, se eu não me engano, Antônio, ele tem a maior parte da produção feita na China, tá? Eu vou até tentar conferir isso aqui agora, para não estar falando besteira, mas o design dos módulos, toda a parte de administrativa da Canadian é no Canadá, de fato, mas a última vez que eu entrei no site da Canadian, estou até tentando fazer isso agora, eles têm uma produção bem grande na China, tá? Então, deixa eu ver aqui. Inclusive, lá embaixo no site dele, muita coisa escrita em chinês, né? About Us. Não está tão fácil assim de achar, não, no site deles, mas tenho quase certeza que a maior parte da produção é na China, tá, Antônio? Então, a pesquisa e desenvolvimento, toda a parte de administrativo também deve ser no Canadá, mas eu tenho quase certeza que a produção massiva é na China, tá? Como o Brasil pode se inserir nesse conceito de sistema fotovoltaico? Bom, então, vamos lá. Em termos de produção, a gente tem pouca produção em termos de geradores, né? O Brasil tem zero, até a última informação que eu tenho, zero de produção em termos de células de silício. A gente não produz células de silício ainda em escala industrial. Tem alguns projetos aí pequenos, né,
pessoal da Unicamp faz silício e tal, mas não em escala industrial. O pessoal também da PUC do Rio Grande do Sul também tem uma ótima linha de pesquisa na área de silício, só que não faz em escala comercial. A gente tem algumas empresas no Brasil que montam os módulos, tá? Compram as células e os insumos de fora e montam os módulos. Isso falando de silício, tá? Por exemplo, a BYD, Build Your Dreams, é uma empresa chinesa que tem uma grande fábrica aqui no Brasil que monta módulos. Eu não conheço outros, mas eu tenho certeza que essa faz. Então, em termos de silício, é isso, tá, Antônio? Em termos de outras tecnologias, a gente tem, por exemplo, a CECEM, como é que é o nome? Uma empresa mineira que produz células orgânicas. Agora, acabei de esquecer o nome. Eu tinha até um exemplar dele, de uma célula orgânica, aqui em algum lugar aqui em casa. A gente tem, então, uma empresa brasileira, lá em Minas Gerais, que fabrica células e módulos orgânicos, tá? E eu acho que é basicamente isso, tá? O resto é tudo em escala de laboratório. Agora, em termos de aplicação, a gente tem muitos grupos aí de pesquisa, né? E, enfim, e até em termos de negócio, de mercado mesmo, fazendo sistemas, né? Muita coisa mesmo que cresceu no Brasil muito essa modalidade de negócio. Então, é isso que eu tenho para falar aí, Antônio. Não sei se eu contemplei a sua dúvida em relação a isso. Se foi, você escreve aí. Gente, eu vou baixar a lista de presentes, a lista final. Está dando o nosso horário, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para escrever ali no chat ou abrir o áudio para falar. Se não, da minha parte é isso. A fraca irradiação solar no amanhecer pode queimar fusível? Eu diria que não, José. Acho que o fusível, ele é mais... Bom, posso estar errado também, não tenho tanta experiência técnica em termos de fusível, mas que eu saiba, fusível só queima por conta de corrente elétrica acima do limiar de corrente dele, né? E não por baixa corrente, tá? Então, em princípio, não. Beleza. O valor nominal do fusível é até aquela curva que eu até não falei, né? Mas o valor nominal do fusível, na verdade, tem a ver com o tempo de atuação dele, né? Então, esse gráfico aqui é bem interessante. O eixo horizontal é corrente, o eixo vertical é tempo. Então, na verdade, um fusível de 1 ampere, por exemplo, aqui, ó, esse fusível aqui, ó, de 1 ampere, ele aguenta 1 ampere caso passe por ele 1 ampere em 10 segundos. Se ficar 1 segundo, se ficar 10 segundos passando uma corrente maior do que 1 ampere, ele queima. Porém, ele tem uma curva, olha, essa curva aqui explica o seguinte, ó, um fusível de 1 ampere aguenta 2 ampere até 3 segundos. Se você passar somente 1 segundo uma corrente de 2 ampere num fusível de 1 ampere, ele não queima, em princípio, tá? Então, essa curva aqui é bem interessante, porque ela mostra a tolerância ali dos fusíveis para as correntes. Qual seria o tipo de fusível usado? O Ricardo falou, olha, o Ricardo, eu não sei exatamente como ele é constituído, mas tem fusíveis solares, porque eles são próprios para a corrente DC, tá? Então, eu não sei exatamente se a composição do metal, a liga que está ali naquele filamento, tem alguma coisa específica, tá? Mas, quando você vai comprar fusível, tem que ser fusível solar, tá? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Se não, eu vou agradecer a presença de todos. Quem quiser sair, precisar sair, fique bem à vontade, porque eu já baixei a lista de presentes. E quem quiser ficar aí para ter alguma última discussão, me perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, para quem for, um grande abraço e até amanhã. Amanhã, 2 horas, nossa última aula. Não se esqueçam, viu? Tentem dar uma olhada na lista, pessoal. Para quem não fez a lista ainda, tenta dar um foco agora aí à noite, agora à tarde, à noite, amanhã de manhã, para a gente amanhã chegar e saber ter uma discussão legal sobre a lista. Professor? Professor?
é, é, eu de fato não sabia que a Canadian montava as coisas na China, né? Aqui no Brasil, a gente pode contribuir de alguma outra forma? Alô? Opa, não tô te ouvindo, professor.